Então, certo, pessoal, vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo. Eu vou retomar um pouquinho do que nós falamos na semana passada, só para que a gente possa seguir um raciocínio, tá? Então, aqui está toda a perícope, eu não vou retomar ela porque é muito grande e acredito que hoje o nosso tempo ele deve ser utilizado realmente com o assunto de hoje, porque ele vai dar pano para manga. Não me surpreende que seja um assunto bastante atual e que cabe perfeitamente na nossa situação, né, atual. Então, vamos ver se a gente consegue fazer Você consegue me acompanhar nessa viagem, né? Mas então, o nosso versículo é o versículo 7 do capítulo 11, que diz: assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Então aí a gente já recapitulou a questão do João Batista, que estava no cárcere, enviou os seus discípulos para falar com Jesus, e aí Jesus conversou com eles para que eles percebessem que realmente era Jesus, né, que estava ali, que houvesse um desenvolvimento da sua percepção. Então, as cenas que a gente falou, né? A primeira cena, o João no cárcere enviando os discípulos. A segunda cena, os discípulos com Jesus, né? Quando Jesus fala de todos os milagres dele. E a terceira cena, que é realmente que se fundamenta nesse versículo, que é o retorno dos discípulos, né? Então, nessa última cena, a gente visualiza que os discípulos saíram, né? E que Jesus estava diante da multidão. E a partir disso, Jesus ele vai fazer o seu testemunho, né? Sobre João. E aqui eu coloco mais 2 versículos para que a gente tenha a ideia do todo, né? Que diz então: mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. Então é o início desse testemunho que Jesus cada vez mais vai reafirmar a sua confiança em João Batista e vai ressaltar as oposições do comportamento de João Batista com relação à multidão, que na verdade ele precisa e ele quer chamar a atenção dessa multidão, né? Mas ele não pode fazer de maneira dura, ele tem que fazer de maneira em que eles próprios, cada um da multidão, perceba as suas diferenças com relação a João Batista. Então, seguimos aqui, tudo isso a gente já falou, tá? Só estou retomando para que a gente possa estar bem assentado nisso. E aqui, então, a gente chega na parte do deserto, né? Que fala, saístes ao deserto para contemplar o quê? Então, por que Jesus fala, em primeiro lugar, saístes ao deserto, né? Porque as multidões, as pessoas, elas saíam, elas só atravessavam o deserto, em alguns casos, para ouvir João Batista pregando, né? Então, assim, ele quer dizer assim, vocês passaram por essa zona árida e tal, para chegar aqui e ver o que, né? Então, mas o que essa palavra deserto, ela não significa simplesmente essa zona geográfica, né? Que por significado da palavra, fala que o deserto, então, é uma zona árida, com chuvas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara, e relevo formado pelas alterações de determinadas rochas. Mas, além disso, a gente vai ver que o deserto, ele não é simplesmente essa parte geográfica. No versículo, o deserto ele vai se referir ao interior do indivíduo. Ele vai fazer relação com os perigos que nós carregamos dentro. E seria
assim, seriam as feridas que a gente poderia acolher, né, guardar ou refletir os perigos e as violências do mundo. Se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor, fique à vontade. Eu queria só fazer um comentário bem importante de quando Jesus faz o comentário a respeito de João Batista, e quando ele fala para a multidão, né, eu me vejo como multidão, ouvindo Jesus falando, e na verdade ele não é um acontecimento, né? Ele está dizendo que qualquer um de nós poderá vivenciar aquela experiência de que João Batista viveu, né? Então ele está falando para aqueles que querem ser discípulos, né? Olha, se saírem da multidão, né, aproveitem essa zona, né, árida, o deserto, né, para poder vivenciar o verdadeiro testemunho, né. Então, sempre que quando ele faz essa referência a João Batista, na verdade, ele está falando também para o coração de cada um de nós, para os dias de hoje, né, para a experiência de hoje. Muito bom. Certo. Então, assim, ó, voltando mais uma vez no João Batista, que isso vai ser bem importante para todo esse capítulo, pelo que eu dei uma olhada por cima. Então, assim, a gente tem que estar bem reforçado, assim, a personalidade e a missão do João Batista, né? Então, João Batista, ele é o precursor de Jesus, né? Como a gente já viu em outros sábados, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Ele era primo carnal, né, de Jesus, e ele veio preparar o caminho, ele foi escolhido para isso. Em João, capítulo 1, versículo 23, João diz aos judeus, né, os judeus começam a inquirir João, e ele diz que eu sou a voz que clama no deserto. Então, ele foi a voz clamante do deserto, ele foi o operário da primeira hora. Ele é o símbolo da verdade. Então, é exatamente por aí que a gente vai se dar conta da importância dele e da importância dessa personalidade, que primeiro veio essa austera disciplina e depois foi aflorando esse amor, mas sem esquecer da luta para desfazer as sombras do caminho, né? Então, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Então, foi por isso que, então, que Jesus afirmou e reafirmou, aqui ele disse com todas as letras, mas no nosso versículo que a gente está vendo agora, e os que seguem, ele reafirma não com todas as palavras, mas ele homologa o que ele disse anteriormente, né, que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, entrando realmente na parte do deserto, eu achei um texto bastante interessante aqui da Federação Espírita do Paraná, que foi escrito em dezembro de 2014, que ele traz realmente a questão do deserto nas passagens do Novo Testamento, e daí ele fala que a tradição judaico-cristã, ela vai trazer o registro de diversas situações no deserto, né? Ela fala em Abraão, Jacó, Moisés e o povo, Davi, Elias, João Batista, Jesus e os discípulos, e Paulo viveram experiências no deserto, mas em situações e em sentidos diferentes. E para cada um, essa experiência no deserto teve significações diferentes, né? E não vou entrar em detalhamento de nenhuma dessas, mas isso em algum momento a gente pode voltar a trabalhar, senão a gente ia estender muito, e o objetivo de hoje não era detalhar, né, de cada um, mas fica a dica para se alguém quiser fazer essa pesquisa e trazer para nós, seria bastante interessante. Então, a experiência para Abraão no deserto trouxe o desenvolvimento da fé e da obediência dele. Para Moisés e o povo que fizeram essa passagem pelo deserto, em busca da libertação, né, foi desenvolvido o desafio e a formação. Para Jacó, Davi e Elias, o deserto significou abrigo. Para João Batista e Jesus, e também para os discípulos, né, o deserto sempre foi um cenário de meditação e de ensino.
E para Paulo foi uma verdadeira transformação, né, com relação à disciplina e à educação. Se alguém quiser fazer algum comentário dessa parte, não sei, Éder, quer falar alguma coisa? Cris, assim, ó, eu fico pensando aqui nesse elemento, esse material aqui da Santa Borba é maravilhoso pelo visto. A Lucia até já está anotando aqui para a gente poder dar uma olhada depois, com calma. Muito rico esse material, e eu gosto muito dessa fala aqui, né, do cenário de meditação e ensino, né, para João Batista e Jesus. Na verdade, quando a gente faz a introspecção, que a gente se volta para dentro de nós, para buscar o autoconhecimento, a melhoria, né, que é um processo individual, na verdade a gente está contemplando o nosso deserto interior. Então, sempre que a gente faz a meditação, né, eu não vou meditar sobre a Lucy, sobre a Cris, eu vou meditar sobre mim, né? Vou buscar dentro de mim tudo aquilo que eu preciso. A meditação é pessoal, ela é introspectiva, né? Na verdade, a gente está adentrando dentro do nosso deserto, né, individual, para ali a gente poder, na meditação, né, estabelecer parâmetros, regras de comportamento moral, né, como diz o Zé, com a bússola totalmente voltada para o norte do Evangelho, né, e usar todos os ensinos externos para fazer esse processo interior, para mexer nesse deserto, né, para tornar ele menos árido, né, e quem sabe uma terra muito fértil e produtiva, né. Adoro essa simbologia, né, de meditação e ensino que tu coloca aqui, né, sem falar dos outros. Só isso aqui cabe uma palestra, né, esse deserto em nós aqui. É um material muito rico. Eu vou lá depois buscar essa fonte aqui, Cris, para poder dar uma olhada com calma. O Marco levantou a mão. Pode falar, Marco. Só para complementar, Éder, pelo que eu entendo aqui, né, o deserto, ele, e se a gente relacionar também com o próprio Jesus, quando foi para o deserto, né, e o costume judeu de se afastar, né, das turbas e tudo, ir para o deserto e depois voltar para as grandes cidades, né, eu vejo que é alguma coisa assim como tu te afastar de todas aquelas nossas preocupações que a gente tem no dia a dia, né? Que muitas vezes a gente usa até por bengala, né? Ao invés de encarar aquilo que a gente precisa melhorar realmente, a gente tem que, sei lá, acordar de manhã, fazer o café da manhã, e tu entra naquela rotina, naquela coisa, né, eu tenho que trabalhar 8 horas, daí eu tenho que passear com o cachorro, e daí tu entra num automatismo, assim, e chega no final do dia, e daí tu vai dormir, e aquilo que tu precisava encarar, tu não encarou, né. Por isso que para cada um desses aqui, o deserto serviu para uma coisa diferente, né. Porque é o que eles tinham que desenvolver internamente, né? Então vejo nesse sentido, né, que a gente tem que se afastar às vezes para conseguir enxergar aquilo que a gente tem que melhorar. Né? Perfeito, Marco. É extraordinária a tua análise, né? E lembrando também da cidade, né, da aldeia que a nossa mente comporta, né? Esse mundo, esse universo que é a gente. Extraordinário o teu comentário. A Lucy levantou a mão, pode falar. Eu tinha assistido uma palestra, agora não lembro se foi palestra, se foi livro, o que foi. Aí eu estava pesquisando aqui o que eu, para mim poder explicar bem explicadinho. Essa era uma comparação, ou um exemplo do Mar da Galileia, que fica no norte de Israel, e logo abaixo o Mar Morto. Quando a gente foi para lá, a gente não pôde ir no Mar Morto, porque era no domingo, passeio, e a gente tinha que vir embora no domingo, então não deu certo, não ficamos conhecendo o Mar Morto. Ele tem uma alta densidade de sal, essas minerais e tal, e então a gente fica boiando, a gente não consegue afundar.
Bom, então, o Mar da Galileia, todo mundo já sabe, já ouviu falar, fica no norte de Israel, e mais abaixo, no sul, fica o Mar Morto. O Mar da Galileia, ele recebe águas do Rio Jordão, aquele rio lindo, né, cheio de peixes, com água saudável, doce. O Mar da Galileia, ele recebe toda essa água, ele tem peixes, todo mundo sabe que ele é um mar de Tiberíades, também chamado. Só que o Mar da Galileia, ele segue o curso dele. O Rio Jordão, no caso, ele deságua no mar e segue depois do Mar da Galileia e vai irrigando outras partes ali daquele deserto, né? Irrigando para poder plantar essas coisas. E aí ele vai ao sul, ele deságua no Mar Morto. Tá chegando no Mar Morto, aí sim, o Mar Morto é fechado. O Mar Morto é fechado, as suas águas, então, elas são concentradas com muitos sais, né? É uma saturação, aí torna-se venenoso. Ali não se cria nada, nem peixe, nem vegetais, nem nada. Então, aí ele explica, né? Porque o Mar Morto, ele retém para si as águas boas, né? E aí, quando ela evapora, se acumula, aí essa densidade vem e mata tudo, porque não tem nada, não tem vida. Então, aí foi explicado que essa saturação, né, torna-se veneno porque ele só recebe. Enquanto que o Mar da Galileia deságua, o Mar da Galileia dá, né, o Mar da Galileia se expande, o Mar Morto se fecha. Então, aí ele dá uma explicação também, né, como as pessoas, né, tem pessoas que são abertas, tem pessoas que são fechadas. Tem as pessoas que amam, tem as pessoas que não amam. Tem as pessoas que desaguam, né, e tem outras que se fecham. Então, ele faz essa explicação, né, que o Mar da Galileia é lindo, porque ele se expande, porque ele reparte. E o Mar Morto é fechado, não tem vida nele, porque ele apenas recebe e ele não se doa. É só para dar uma explicação aqui, por que esse deserto, porque ele é fechado. É isso. Muito bom, sim. E também lembrando que tem pessoas com corações, né, desertos aí que retém, né, as coisas boas dos outros, né, que só retém, né, e que não consegue a expandir isso, né. Muito profundas reflexões, assim, muito voltada para o nosso mundo interior, riquíssima. Pode continuar, Cris. Tá bem, vamos lá então. Seguindo no que o Marco falou na questão do deserto, que ele nos tira do habitual, né? Eu vejo também que isso propicia muitas vezes uma possibilidade de um olhar distanciado, né? E a partir desse olhar distanciado, até despersonalizado, a gente consegue olhar, analisar as coisas de uma maneira diferente. Então, trazendo o exemplo aqui do bom samaritano, na parábola, Jesus narra que um homem descia de Jerusalém para Jericó por um caminho pelo deserto e que ele se doa para socorrer uma pessoa que está ali, que foi agredida pelos bandidos, né? Mesmo colocando a sua própria vida em risco. Então, a gente pode analisar essa descida por um caminho pelo deserto de duas maneiras, né? Ele estava numa excursão interior, né? Uma incursão, né? Talvez ele estivesse ali buscando encontrar suas próprias sombras, né? Ou não necessariamente no espaço geográfico do deserto, mas sim neste caso seria, mas a gente pode pensar o motivo dele estar, né, fazendo esse caminho pelo deserto. E Jesus e os discípulos se dirigiam frequentemente ao deserto para o recolhimento e oração. Então é realmente essa questão, sair do barulho, né, do mundo, que no caso meu aqui é um barulho cheio de cachorro, e conseguir olhar os problemas, as situações com distanciamento e pensando realmente, né, o que fazer, interiorizando.
O deserto, então, ele é uma experiência de escuta, e mais ainda uma experiência de autoescuta. E aí eu trago o Paulo. No deserto, Paulo realizou um profundo processo de autoeducação. Ele conseguiu melhorar, né, ou realmente estabelecer um autoconhecimento, uma autoavaliação, a meditação, as disciplinas morais, colocar em prática as privações, interagir de maneira mais veemente com as lutas internas, manter um convívio fraternal, ter um trabalho e, a partir disso, toda uma transformação que resultou numa mudança de paradigmas. A Sheila pediu para falar. Sheila, pode falar. Depois o Zé. Tá. Essa parte, né, da autoescuta é bem interessante. Desde que tu começou, né, a apresentar essa dimensão do deserto, me ocorreu isso, né, em várias passagens, né, como tu mesmo disseste, Cris, né, em vários momentos é apontado o deserto como esse lugar, que é um lugar, né, de poucas distrações. E essa que me parece ser a riqueza do deserto, né? Porque hoje nós estamos muito expostos a muitas distrações. Então, e aí eu estou preparando até para segunda-feira, né, um estudo que é um pouco sobre a questão do trabalho e o dinheiro, e são duas distrações muito fortes na nossa vida, né? E é interessante porque nem o trabalho e nem o dinheiro nos possibilita a ficarmos sozinhos. A gente está sempre acompanhado da ansiedade, acompanhado de uma necessidade de ter que fazer mais, tem que fazer de novo, acompanhado de outras pessoas, então a gente está sempre distraídos, assim, né? E o deserto, ele vai justamente dar essa possibilidade da solitude, né, da escassez. Então eu não tenho a geladeira perto, agora ainda mais, né, no home office, eu não tenho a geladeira perto, que eu me distraio, eu não tenho o WhatsApp, eu não tenho, né, tantas coisas. E o quão difícil tem sido a gente fazer esse distanciamento, e é meio que um paradoxo, né, porque nós estamos vivendo justamente o distanciamento social, e eu vejo, às vezes eu me vejo, né, com muita dificuldade de entrar, às vezes, nesse deserto, para eu poder fazer essa autoescuta, né, essa reflexão aprofundada de para onde eu estou indo, né. Então, acho que é tão interessante isso, assim, para a gente, inclusive, pensar no momento atual, né, a beleza também do deserto, né, que é um espaço onde a gente não se distrai, e o quanto a gente se distrai, né, nessa vida, e acaba perdendo tempo. Eu sempre lembro de algumas observações que a Lucy sempre sabiamente traz, né, o quanto, na verdade, a gente perde de tempo, assim, né, nessas distrações, quando nós já temos um foco, a gente já tem um corredor, digamos assim, né, que nós deveríamos entrar e, claro, na medida do possível, né, dentro das nossas possibilidades e tempos, mas não se distrair tanto, né, às vezes a gente precisa ter um pouquinho desse deserto também. Sheila, o teu timing é ótimo. No próximo slide nós vamos começar a falar da pandemia. O Zé tirou a mão, depois a Rosane. Mas Oi, eu fico lembrando dos cegos que enxergam, dos surdos que ouvem, né? Dos mortos, dos leprosos, e aí fico fazendo um link entre isso e o deserto, e penso o seguinte: o nosso deserto interior, aquilo que a gente, que é um lugar árido, sem vida, ali eu vejo um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que exatamente é nesse deserto que nós temos que tomar um extremo cuidado com as miragens do mundo, né? As sensações. E nesse deserto, se a gente for fazer uma comparação com Paulo vivia Saulo vivia num deserto. E Paulo só nasceu porque Saulo morreu nesse deserto. Então, a minha visão em relação a esse deserto é aquilo que, de lugar sem vida,
e que nós precisamos nos cuidar das miragens e transformar em oásis, construir os nossos oásis de esperança, de amor, de caridade, de fé, com o Evangelho. O Evangelho seria a forma que nós temos de encher esse deserto, de colocar um oásis dentro desse deserto, que nós nos recolhemos de vez em quando e podemos transformar numa coisa mais mais palpável, né? A vida viva, ao contrário da aridez do deserto, como está aí. É isso. Éder, tem uma outra pessoa que está com a mãozinha levantada, que está sem o nome, que levantou antes da Rô. Pode falar. Pode falar. Será que fui eu, Otávio? Isso, Otávio. Não tem nome, Otávio, daí não saber quem era. Não tem, mas tá só a figurinha realmente ali. Bom dia a todos. Eu queria comentar assim, ó, os desertos humanos estão latentes em nossos corações. Nós, como estudantes do Espiritismo, passamos a compreendê-los e a estudá-los. Porque digo estudá-los porque a gente não pode entender alguma coisa que quer entender se não buscar a sua essência. Eu vejo, sob outro aspecto, eu falei como estudantes do Espiritismo. Mas, na grande massa humana, hoje também eu vejo, apesar do meu pouco tempo de trabalho ainda, como existe gente, irmãos, viajores como nós, carentes dessa informação. E basta uma pequena luz para que se manifestem. E essa manifestação, apesar pelos fatos deles não serem conhecedores da doutrina, que tem pressa. Então, fica difícil para a gente orientar, né, qualquer coisa nesse aspecto. Esse deserto, na maioria dos nossos irmãos, como eu falei, é uma necessidade que, ao ouvir uma palavra, eles querem entender, querem buscar, querem se manifestar. E a gente percebe como os desertos estão contidos em nós, no ser humano. Era isso. Obrigado. Muito bom, Otávio. Muito obrigado aí pela reflexão. A Rosane e depois o Lisandro. Oi, aproveitar para dar bom dia, que hoje eu cheguei bem em cima da hora. Então, essa questão que o Éder fala da conexão, eu estava terminando de anotar, a Sheila falou basicamente o que eu estava anotando. Obrigada, Sheila, por colocar corpo nas minhas palavras. Aliás, meu pensamento, colocar em palavras. Então, eu estava pensando nisso, que quando a gente se isola dos ruídos exteriores, das distrações, a gente é obrigado a olhar para dentro, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade, usam até o trabalho, o dinheiro, o lazer, de ficar sempre, não consegue ficar em casa, né? Tem que estar sempre saindo, distraindo, como subterfúgio, para justamente não olhar para dentro, porque às vezes a gente olha, a gente vê que as flores estão meio murchas, né, que as cores estão esmaecidas, que a magia já se foi, então usa um monte de distrações que tem por aí para não ter que olhar as falhas que a gente tem, e isso é um pouco perigoso. Então o deserto é muito bom porque, embora a gente possa olhar e encontrar uma aridez, é também uma fonte de vida enorme, porque é meio que uma tomada de consciência para a gente se libertar dessas amarras, da gente poder regar as flores, da gente poder botar a cor de novo, tirar a gente do comodismo e trabalhar. São provações, o deserto é difícil, né? Mas são coisas necessárias. E uma lição muito importante, né? Que a gente no deserto, a gente não pode deixar o desânimo tomar conta, porque se a gente parar de caminhar, a gente morre, né? Então eu acho que é por aí, olhar para dentro e atingir novo ânimo para conseguir melhorar. Eu acho que é por aí. Muito bom, Rosane. Boa reflexão também. Profunda. E Lisandro? Oi. Não, eu só queria
quando a Sheila falou, quando a Sheila e a Rosane agora falaram do deserto, da gente não gostar de encarar o deserto, que a gente tem medo do silêncio, eu me lembro que eu já fiz isso muitas vezes e tenho certeza que muitos de nós aqui já fizemos, que é tu chegar em casa sozinho e ligar a TV para ouvir, para parecer que tu não tá sozinho dentro de casa. É interessante isso, mas é uma forma que a gente tem de fugir do deserto, de fugir do estar sozinho, porque a gente, como a Rosane disse, se a gente olha, se a gente para olhar, a gente vê que as coisas não estão tão legais, então é uma coisa que nos incomoda estar sozinho, entrar nesse deserto. Mas eu queria aqui só comentar, ajudar o Zé ali, concluir ali no que o Zé estava falando sobre Paulo, só complementar, Zé, a questão do Paulo e o deserto. E o Zé falou no Evangelho, Paulo, quando na sua transição de Saulo para Paulo, que ele ficou 3 anos no deserto só, acompanhado do casal Átila e Prisca lá, recebendo viajantes do deserto, trabalhando como tecelão no deserto, a única coisa que Paulo levou com ele foi o quê? Foi uma cópia dos manuscritos das anotações de Levi, né? Ou seja, Paulo se recolheu para o deserto carregando com ele o Evangelho, o Saulo, e aí ele chegou lá e encontrou mais 2 pessoas que também trabalhavam o Evangelho no deserto, e isso aí foi algo que ajudou muito na transformação de Saulo para Paulo, o deserto com o Evangelho. Muito bom, Lisandro. Muito bom. E lembrando que Paulo, né, depois da mudança de Saulo para Paulo, ele utilizou o deserto para poder ligar todo o conhecimento que ele tinha como doutor da lei, né, à nova proposta do Cristo que estava se descortinando à frente dele, né. E também tinha que lutar contra todo o seu sentimento de culpa, né, pela morte de Abigail, pela perseguição de Ananias e de tudo aquilo que ele tinha comandado. Então, eu pego Saulo, né, como o maior exemplo, né, que a gente possa ter da experiência do deserto, né. Na minha visão, assim, quem leu Paulo Estevam, quem conhece esse livro extraordinário, pode avaliar. Quem não conhece já sabe para o umbral, né, das cobras, dos bichos peçonhentos, né, então tem que ler Paulo Estevam. Eu queria fazer um outro comentário, antes de ter passado também ali, que eu gosto muito de um comentário que o Haroldo faz, quando ele fala do deserto. O Haroldo coloca as 2 asas de Emmanuel, né, o amor e a sabedoria, como os companheiros para essa travessia do deserto, ou para cada vez que a gente for até o deserto interior. E ele fala que só o amor, né, é muito perigoso, né, porque o amor seria, como falou o Zé, o oásis do deserto, né? E tu ter só o amor, tu te torna piegas, né? É necessário o conhecimento para que tu possa o sentimento, ele mostra onde está o oásis, né? E o conhecimento é aquela seta que indica o caminho a continuar percorrendo. Então tem que ter o amor e a sabedoria para poder fazer essa travessia. Só a sabedoria indica o caminho, mas vai nos matar de sede. E só o oásis nos abastece, mas não nos mostra o caminho de volta, e aí a gente acaba se perdendo depois. Então tem que ter as duas coisas para essa travessia, né? O amor, né, e a sabedoria. Né? Acho que o Otávio levantou a mão de novo, ou está ainda... Sim, isso foi eu. Pode falar aqui. É uma passagem que tem no Evangelho que nos diz assim: Jesus, quando caminhava sobre as águas, ele dominava a sua natureza humana e nos recomendou que navegássemos sobre as águas de nossas consciências e não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos, de sondar as nossas profundezas, clarear o lado escuro do nosso
o lado escuro das nossas naturezas humanas, e, ao mesmo tempo, ampliar as nossas consciências sobre nossos potenciais adormecidos, Tá com o teu celular aí? a fim de que possamos vir a ser o ser que Parece que somos tá ao em vivo, essência. Bonó. No meu É aqui não isso. aparece no meu YouTube. Muito bem, Otávio. Muito bem. Pode continuar, Cris. Voltando. Tá bem, vamos lá. Eu achei bastante interessante algumas coisas que o Lisandro escreveu. Eu acho que ele leu as minhas anotações essa noite, veio aqui fora do corpo e leu, porque eu vou ler a frase que eu anotei, que inclusive os termos eles usam os mesmos. No deserto de Dan, acompanhado de Átila e Prisca, Paulo solidificou a sua transformação em apóstolo dos gentios. O tempo no deserto transformou o seu caráter e ele colocou Jesus e o evangelho como padrão de conduta. Então, Lisandro, estamos conectados. É bem por aí. Então, agora eu quero fazer uma... Eu vou ligar minha câmerazinha de volta. Eu quero fazer um puxão de orelha para todos nós. Eu, em primeiro lugar, né? Trazendo o que a Sheila já deu o spoiler ali, para a gente pensar nessa experiência no deserto, que hoje nós estamos vivendo uma experiência no deserto, né? Que é essa emergência em saúde de âmbito mundial, né? Que exigiu que nós modificássemos o nosso comportamento, né? De alguma maneira, em algum grau. E que esse, então, é o nosso deserto. Trazendo um pouquinho das considerações que a Rosane também falou, eu preciso salientar, assim, depois das pesquisas que eu fiz, que eu venho com isso desde a semana passada, que o deserto, ele possibilita que a gente pense, que a gente olhe para dentro, que a gente pratique essa autoescuta, mas a gente não pode esquecer que no deserto a gente tem tentações, né? E o mais fácil, o caminho mais curto é eu não atravessar o deserto, é eu fazer qualquer negócio para me livrar dessa questão de uma vez, né? Então, pensando nesse nosso tempo de distanciamento, eu faço algumas perguntas que eu deixo isso de tema de casa para cada um pensar. Não precisam me mandar, não devem me mandar, isso é uma autoanálise, né? Com relação ao que eu encontrei no meu deserto, né? O que eu achei em mim. Eu fui pega de surpresa. Isso me assustou, eu realmente me conhecia. Então, assim, ó, a gente tem, com essa experiência, né, de pandemia, uma oportunidade de encontrar nossa própria sombra. Então, o que eu acredito que o mais importante do estudo de hoje, pelo menos para mim, foi exatamente isso, né? Eu tenho como vivenciar essa experiência e escolher a maneira como eu vou vivenciar ela, né? Então, assim, ó, essa é a época mais propícia de se falar no deserto, né? Em autoescuta e principalmente em transformação, porque é uma oportunidade de transformação. E sim, nós estamos sendo transformados, mas como disse a Sheila, no que eu estou me transformando, né? O que essa experiência está servindo para mim. Então, a pandemia está servindo, entre outras coisas, para que a gente encontre essa sombra. Só que eu preciso estar apto a isso, né? Eu preciso escolher enfrentar o deserto, eu preciso escolher encontrar essa sombra e tentar iluminar o máximo possível isso, para que a gente possa enfrentar efetivamente esses problemas, e essas sombras são os nossos vícios, né? E aí, como que eu estou reagindo com relação a essas mudanças nos últimos 200 dias? Agora, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando aqui. Hoje, fazem exatamente 209 dias que as aulas foram canceladas de maneira presencial. 209 dias. É o tempo em que a gente modificou aqui em casa completamente o nosso comportamento, as nossas relações. A gente está bastante da porta para dentro, para não dizer todo o tempo, né? E aí, só algumas anotações que eu fiz para a gente pensar nesse tempo. Que a pandemia, ela iniciou na China no finalzinho de dezembro, né? E foi se alastrando ali início de janeiro, e de maneira muito rápida. Em 26 de fevereiro foi notificado o primeiro caso de coronavírus no Brasil.
E em 16 de março, as escolas foram fechadas aqui em Santa Maria. Então, eu tenho um livro aqui, que eu peguei uma partezinha, que isso eu decidi agora de manhã no café de novo, que é um livro do Yuval Harari, não sei se vocês conhecem. Ele é um livro bem curtinho, e ele é um livro que eu baixei grátis na Amazon, é um e-book, que ele é um antropólogo, historiador ateu. Eu gosto bastante do que eu li dele, eu achei ele bastante ponderado. Ele é o autor do Sapiens, que é o livro que eu estou lendo agora, que ele faz um recorrido histórico nas civilizações, desde antes do Homo sapiens, desde os homos muito antigos, para mostrando que nós somos o resultado de toda essa nossa caminhada. Isso com o olhar da ciência, porque ele, como eu disse já, ele é ateu. Então, esse livrinho do Yuval Harari, o título é Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade. E tem muitas coisas que ele fala aqui que está de acordo com o que a gente estuda cada sábado. E aí, ele disse que a maneira da gente conseguir solucionar essa pandemia e outras que podem vir, e outros problemas que a gente deve enfrentar, é desglobalizar o mundo. E aí ele fala, embora uma quarentena temporária seja essencial para deter epidemias, o isolamento prolongado conduzirá ao colapso econômico sem oferecer nenhuma proteção real contra doenças infecciosas. O verdadeiro antídoto para epidemias não é a segregação, e sim a cooperação. Então ele vai tratar desse livrinho, que ele tem umas 20 páginas, ele vai tratar assim, de como foram solucionadas as outras pandemias, as guerras, e fala que esse vírus ele pode atravessar de Paris a Tóquio ou a Cidade do México em menos de 24 horas, ou seja, a disseminação é muito grande exatamente por essa nossa mobilidade da contemporaneidade, né? E ele fala também de AIDS e ebola rapidinho aqui, mas fala que a melhor defesa que os humanos têm contra os patógenos não é o isolamento, e sim a informação. E a empatia, eu acrescentaria, né? Então, eu deixo a dica, posso colocar depois ali no chat o nome do livro, até posso encontrar o link para colocar. Ele, assim, ó, em meia horinha você lê o livro, é muito bom. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Que a gente tem tentações nesse deserto, né? E aí, na medida em que a gente é induzido, para não dizer obrigado, aconselhado a entrar para dentro de casa, eu paro para pensar o que eu estou fazendo com o meu tempo. Como o Lisandro disse, eu entro para dentro de casa e ligo a TV para parecer que eu tenho alguém, ou eu paro e penso comigo mesmo? Hoje em dia, eu toco numa questão muito importante, que é a questão das redes sociais. Como a gente perde tempo pendurado numa tela porcaria, que tu vai ver um brigando com o outro, um discutindo que usa máscara porque o fulano disse que é para usar, o outro disse que se o fulano disse para usar, isso sim que eu não uso. Gente, qual é o problema? A gente tem que parar para pensar, para raciocinar. Qual é o meu papel dentro disso? Né? Então, assim, dentro dessas questões, eu trago muito importante para a atualidade a questão dos vícios da internet, os vícios dos jogos online, com relação aos filhos e as fugas dos pais também na internet, para não enfrentar, de repente, algumas coisas dentro de casa. Então, assim, quantas possibilidades a internet nos traz agora, os nossos estudos na internet, e quantos dos nossos companheiros que iam em estudos presenciais permanecem aqui? A gente deu uma olhada aqui no sábado passado, são mais de 150 vídeos que a gente tem no canal, desculpa, do Boa Nova desde que começou a pandemia. Eu fico muito chateada quando na hora da palestra da quinta-feira, ou durante algum estudo, um companheiro que ia no estudo presencial fica mandando mensagenzinha bobagem no WhatsApp. Assim, tu não quer participar, certo? Mas eu acho uma falta de respeito com quem quer. Então, assim, o problema não é meu, né? Cada um faz a sua escolha. A minha escolha é tentar manter uma rotina
da melhor maneira possível e, acima de tudo, equilibrada. E cada um conhece o seu equilíbrio, né? Mas, assim, vamos pensar no como é que eu estou usando o meu tempo. Essa pandemia vai me transformar no quê? Eu escolhi me transformar no quê? Numa borboleta no final? Né? Éder, pode falar. A Rosane tinha pedido. A Rosane pediu antes, eu acho, o Marco disse. Oi, não, era só, eu não queria interromper, porque tá indo tão bem que eu não queria interromper. Mas, enfim, é que quando tu falaste ali, como sempre, Cris, nossa, tu tem cada frase, assim, que me tira do chão. Essa questão aí que tu disseste, que a pandemia é uma oportunidade da gente encontrar a nossa sombra, eu tive uma visão, assim, física do negócio mesmo. Tipo assim, aquele indivíduo naquele mar de areia, com o sol a pino e a sombra ali. É justamente isso, né? No deserto, tu não tem como te esconder da tua sombra, ela te segue o tempo inteiro. Então, tu é obrigado a olhar. Se tu vai para um lado, ela tá, né? Não interessa tu mudar, tu girar, tu pode fazer o que tu quiser, a sombra vai estar sempre ali. Mesmo de noite, tu vai ser obrigado a acender uma fogueirinha para te esquentar. Então, a sombra vai estar ali. Então, achei maravilhosa a tecnologia. Era só isso. Desculpa interromper. Minha fala também complementa a da Rosane, no sentido do deserto, da nossa sombra, e do que pode aliviar isso, né? O rio de Jerusalém para Jericó, né, que era muito usado, era um caminho cotidiano, né, para quem queria ir da Galileia até Jerusalém. E o Haroldo, quando teve a primeira vez, ele fez esse caminho, né, atravessou o deserto e chegou a pegar picos assim de 50 graus no deserto. E o que ele ficou muito impressionado, e conversando, a gente trocando essa informação em alguns dos encontros que a gente teve presenciais, e ele dizendo que quando tinha uma nuvem no céu, aquela nuvem era o maior refrigério possível, né, para aquele calor. E os hebreus, eles chamavam a Deus de nuvem, né? E aí que ele foi entender por que realmente, né, aquela nuvem representava Deus, porque num deserto de 52, né, graus, né, em cima de ti, e aí sendo perseguido pela tua sombra, quando vem uma nuvem que faz aquela sombra e que causa aquela sensação boa, a tua sombra ela some, né? Porque tu está sob a proteção daquela nuvem, ou seja, sobre a proteção de Deus. E é nesse momento que a gente se volta para dentro do nosso deserto, e que essa presença, que essa nuvem, né, que vai conseguir aplacar o nosso sofrimento e também a nossa sombra, é Deus, não tem outro caminho, a busca disso. E complementando a tua fala, Cris, assim, muito oportuna, eu também noto que durante as lives, né, companheiros, trabalhadores do Boa Nova, né, que assumiram um compromisso não comigo, com a Lucy, assumiram um compromisso com a instituição, com o trabalho do Cristo, né? Durante a live ficam dando videozinhos e coisinhas de outros grupos, entendeu? Não estão nem aí para as lives, que dá um trabalho muito grande. A Boa Nova, a única diferença do Boa Nova é que fechou a porta física e abriu a porta online, um compromisso mesmo. A ponto eu estava falando com o Lisandro aqui, nós chegamos junto aqui, eu e o Lisandro, 20, 15 para as 9, né, abrimos a sala, e eu ainda brincava com o Lisandro, a minha rotina continua, eu ia uma hora antes, ou eu, ou a Lucy, para abrir o Boa Nova, sempre. E era uma briga, pedir para que alguém abrisse, mas, né, porque tem que estar uma hora antes a casa aberta. Então a gente ficava uma hora antes, uma hora de trabalho, uma hora, né, após, atendendo ou limpando a casa. E agora que a gente está dentro de casa, nós não temos uma hora para participar de um estudo, uma hora para assistir uma live, né? Quando abre a live na quinta-feira, que dá um trabalho enorme convidar a gente de outros lugares, são agendas complicadas. Eu e a Lucy já estamos montando dezembro, para terem uma ideia, né, de como a gente tem que estar na frente para poder ter qualidade, né? Essa live da Sabrina, extraordinária, porque é um tema complexo de ser falado, não tão complexo, mas é muito delicado, tem que ser feito de um jeito. Nós encontramos a pessoa certa, foi estudado, foi perguntado, envolvemos a Célia, assistimos palestras. Dá um trabalho enorme, então a gente está exatamente igual como que se estivéssemos com o Boa Nova aberto.
para nós, isso aqui continua do mesmo jeito. E quando eu vejo que os nossos companheiros não assistem live, não participam do grupo de estudo, que é muito mais fácil, tu tá dentro de casa, tu pode estar de cueca e camiseta, que ninguém vai te enxergar. Tu pode deixar o teu fogão no forno ligado e vir assistir, entendeu? Bota no fogo baixo, você não precisa sair de casa. E não conseguem fazer isso, né? Então, eu posso cobrar, eu posso falar, porque eu estou dando um exemplo. Né? E eu gostaria muito que essa minha fala e que o teu comentário, Pedro, chegasse para o coração de todos os trabalhadores do Boa Nova e que fizessem essa reflexão. Onde é que estão os nossos companheiros? Onde é que estão os nossos estudantes, né, que não participam? Né? O que a pandemia fez com eles? Né? Será que as redes sociais que estão mais importantes do que um compromisso assumido com a instituição? Né? Então, isso é uma crítica forte minha, mas de coração, né? Porque eu sei que quando cria esse afastamento, né? Eu vivi isso. Logo que eu fui morar em Porto Alegre, eu vivi esse deserto interior, porque eu aprofundei todas as minhas forças no trabalho material, né? Tudo, para reconstruir uma vida material, né? Pensando no futuro e no bem-estar das minhas filhas. E eu tinha que conjugar a ausência do trabalho espiritual, porque eu me afastei de casa espírita, para me dedicar totalmente ao trabalho material, para reerguer a minha questão material e financeira, e eu vivi esse deserto, meses, né, sofrendo pela saudade das minhas filhas, né, e por não ter uma estrutura espiritual à minha volta. Então, eu sei o que é esse deserto interior. Mas ele me trouxe, né, para o oásis, ele me trouxe para debaixo da nuvem. E eu não quero sair debaixo dessa nuvem. Né? Eu quero que essa nuvem me acompanhe, que é a presença de Deus em minha vida. Então, para os irmãos do Boa Nova, eu estou falando para os nossos, não estou falando para os outros, né? Eu gostaria muito, né, que buscassem, né, essa nuvem, que não se afastassem, porque vai trazer dores, né? Vai trazer sensações, né, e que vão lamentar mais tarde. Né? Então, fica o convite. Os que estão ouvindo agora, compartilhem com os outros, né, os outros grupos, para que a gente possa trazer de volta, e eu não tenho mais o que fazer, eu não posso bater na porta de cada um, mandar um WhatsApp individual, implorando para que façam isso. É individual, como disse a Cris, é um compromisso individual que cada um de nós tem que assumir. Que eu e a Lucia assumimos, a gente está aqui dando um exemplo. E nem é para dar exemplo, porque nós precisamos. Se nós nos afastar desse compromisso, né, nós caímos seriamente, né? Então, é isso. Eu ia falar bem. A Nima está aqui. Aqui do livro Boa Nova, no capítulo 17, Jesus na Samaria, depois que Jesus fala lá com a moça lá, com a samaritana lá no poço, tá, então vai embora e tal, aí os discípulos deles chegam atrás, tirar um fone, tá. Os discípulos deles chegam atrás com o povo, aí os discípulos vêm conversando sobre o que aconteceu na jornada, é bem grande esse capítulo aqui. Aí Jesus disse, eles perguntaram, mestre, fale alguma coisa sobre essa jornada, né? Aí Jesus disse, qual é o meu alimento? Antes de tudo, Jesus disse, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a esse mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Mais adiante, aí o André e Tiago, então tá, agora vamos lá para Cafarnaum, divulgar a Boa Nova, entusiasmados, né? Aí Jesus, não é isso propriamente que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Isso pode ser para Sheila, eu te ler para a segunda isso aqui, muito legal. Aí no final, depois que ele fala
Depois que os discípulos falam para ele, os samaritanos dizem isso de ti, o povo está dizendo isso de ti, o povo está dizendo aquilo de ti. Aí Jesus disse, não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me de glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos que operar. Por toda a parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e às referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. É essa aí, o textinho que eu vi agora, queria compartilhar. Obrigada. Isso aí. Pode retomar aí. Certo, então. Lucy, esse texto que tu trouxe, ele é bastante importante e eu vou te pedir se tu puder separar ele, que para os próximos versículos, até o 9, ele vai ser bastante importante, que vai falar em homens com vestimentas finas e tal, ele fala dessa questão material e das aparências. Então, ele pode nos servir para um aprofundamento. Então, deixa eu voltar a compartilhar. Aqui, eu retomo, então, os nossos slides com um texto que, voltando ao Aloysio, porque hoje o que eu apresentei até então foi pesquisa individual, foram anseios e conexões que eu fui fazendo desde a semana passada, antes do sábado passado, e aí eu trouxe para complementar, já que a gente ia falar hoje em deserto e em caniço sacudindo, né? Então, esse é mais um texto que o Aloysio apresentou no vídeo dele, que é o Compreendendo, capítulo 21 do livro Palavras de Vida Eterna. Então, nesse texto, Paulo ele vai deixar clara a nossa fragilidade, e ele faz a comparação nossa com o vaso de barro, né, que a gente já falou do vaso de barro, que ele é frágil, que qualquer batida ele pelo menos trinca, e ele é cheio da água fresca, né. Então, nesse texto ele traz a importância de nos mantermos firmes na fé para ultrapassar todo e qualquer obstáculo do deserto. Então, a questão não é fugir, né? A questão é ultrapassar esses obstáculos do deserto. E aí ele começa com um versículo de Paulo que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, na verdade, é isso, né? Somos instrumentos. E aí eu trouxe uma parte só do texto que vai nos servir para adentrar um pouquinho mais nesse deserto, que fala o seguinte: até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, os nossos desejos doentios, os nossos desejos, flagelados, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Então, aí vem aqueles nossos motivos de queda que a gente já fala de maneira persistente, né? Que é a tentação da luxúria, é a tentação da vingança, a tentação da cobiça, a tentação da crueldade. E aí eu trago outras características que a gente desenvolve ainda e que é o que a gente tem que conseguir matar, que é o poder, que é o egoísmo e tantos outros aspectos que a gente precisa corrigir, né, nessas nossas seguidas encarnações. Então, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Então, aqui fica claro que se esses instintos não estão dominados, são as tentações que vão nos fazer cair nos nossos desertos interiores. E aí eu trago, então, para fazer as nossas últimas conexões aqui, nessa parte do deserto, as tentações de Cristo em nós, né?
relembrando aquela parte, aquele capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao 11, que fala da experiência de Jesus no deserto logo depois que ele foi batizado, esse tempo de 40 dias e 40 noites antes dele iniciar a sua missão. O Aloysio, no vídeo dele, comenta que ele acredita piamente que João Batista acompanhou Jesus nesses 40 dias e 40 noites do deserto, e depois disso, quando Jesus partiu para a missão, eles não se encontraram mais. Esse texto também foi um texto pesquisado por mim. Vocês podem ver que aqui do ladinho ele tem o link, tá? Se alguém quiser ler o texto completo, que eu não trago completo, nem esse, nem o anterior, os dois são da Federação Espírita do Paraná. E esse é um texto excelente, de fevereiro de 2020, e que ele fecha perfeitamente com o nosso tempo de pandemia. Então, logo após esse tempo de oração e de recolhimento, Jesus sai em missão, né? E aí, foi nesse tempo, nesses dias e noites no deserto, durante o dia com as temperaturas extremamente quentes e de noite com as temperaturas extremamente frias, né, para o deserto, essa amplitude térmica absurda, que Jesus, então, ele foi tentado, né, que ele enfrentou 3 tentações. Então, Jesus, após o seu batismo no Jordão... Live streaming has stopped. Parou o live streaming. Após o batismo no Jordão, Jesus foi visitado pelo Espírito de Deus e que o levou para o deserto, onde ele se deparou com as 3 tentações. Daí eu trouxe essa parte do Mateus para a gente visualizar as tentações que ele sofre, que ele enfrenta, né? Então, diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então eu trouxe aqui ressaltado as 3 tentações dele, né? Que é tornar as pedras em pães, que é se lançar de cima lá do pináculo para os anjos virem salvar ele, e a terceira para adorar ao diabo, porque daí ele daria as recompensas, né? Então, a gente pode notar que as tentações, elas estavam ligadas às coisas do mundo, né? Às sensações. E aí a gente relembra que eu acabei de ler desse textinho do Emmanuel pelo Chico, que fala na tentação da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade e de tantos outros do mesmo matiz, né? Então, Cristo, nessa passagem dele pelo deserto, ele traz um roteiro para a autoiluminação, que assim como Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, ausentando-se da convivência social a fim de enfrentar as sombras e se preparar para a missão que viria a desempenhar, que é a missão depois, que foi sair pregando o Evangelho e tudo que se sucedeu, né, culminando com a crucificação dele e tudo mais, também nós, que buscamos o autoconhecimento, devemos entender que o silêncio interior, o silêncio do nosso deserto, ele é fundamental para o autoencontro.
E daí, nesse texto da Federação Espírita Paranaense, ele traz essa citação da Joana de Ângeles, que explica que, na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas às paisagens interiores, que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Então, aqui, mais ou menos um resumo, né, do que a gente viu nesse texto das tentações de Cristo. Ele fala que as tentações sofridas por Jesus se referem, então, à ambição, à falta de fé e ao poder. Então, Jesus ele foi provocado a desistir do próprio propósito de jejuar e satisfazer sua fome, né, quando então, o diabo lhe incitou a transformar as pedras em pães. Depois, ele foi desafiado a se lançar do alto do templo para ser salvo pelos anjos. E, por último, ele foi pressionado a se submeter a Satanás em troca de se tornar poderoso. Mas como Jesus, ele era fiel, né? Ele era forte, a fé dele e a obediência dele a Deus né? Muito, muito forte mesmo, ele não tropeçou. Então, como é que isso nos atingiria nos dias de hoje? Como é que essa nossa experiência no deserto está nos transformando, né? Então, ao conseguirmos vivenciar a experiência do deserto deixada por Jesus como referência de preparação para os enfrentamentos da vida, certamente despertamos a força interior necessária para seguirmos nossa jornada com maior probabilidade de êxito. Então, aqui eu reforço a questão de que nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, as possibilidades estão colocadas. Nós precisamos decidir perder tempo, nos entregarmos às tentações que aparecem pelo caminho, sejam elas do tipo que forem, né? Mas essencialmente mundanas, né? Materiais, muitas vezes. Ou nós vamos interiorizar e encontrar a nossa própria sombra e tentar ter essa nossa autoiluminação. Aí eu pergunto, nós somos caniços que vamos ser sacudidos por qualquer vento, por qualquer sopro que vai passar? Ou nós somos árvores frondosas que estão firmes no propósito do Cristo, que estão levando esse compromisso a sério, né? Que estão levando esse compromisso como objetivo dessa encarnação, né? Porque se a gente está aqui ainda, é porque a gente ainda não se firmou, né? Continuamos, muitos de nós, eu incluída, caniço, né? Caniço fino e a ser sacudido. Alguém tem alguma observação antes de eu iniciar na parte do caniço, que daí em seguida a gente já finaliza? Não? Então continuamos. Então, o que é um caniço, né? Quem nunca pescou numa chácara, num açude, alguma coisa assim? Então, caniço é aquela caninha, né? Aquela taquarinha fina, usada para pesca. E sacudir é agitar-se forte sucessivamente, pôr-se em movimento, estremecer. Abanar, mover para um lado e para o outro. Então, esse é o comportamento típico da multidão, né? Realmente o oposto do comportamento de João Batista, pelo que a gente já pôde verificar até então. Então, quando Jesus pergunta à multidão o que eles esperavam ver, ele quer deixar claro que João Batista ele não era um falso profeta. Né? Então, o que esperavam ver quando foram ouvir João pregar? Um homem com um bom discurso, uma postura teatral, preparado para manter as atenções de vocês com palavras? Então, aqui a gente tem bem claro a postura do falso profeta. Como a gente já comentou na época que falou disso, né, que fez essas definições, que não quer dizer que ele seja de todo mal. As palavras dele podem e vão influenciar positivamente muitas pessoas, mas essa palavra que ela é dita da boca para fora, ela não sai do coração, né, ela simplesmente a fala, isso não vai ajudar quem está falando, né? Então, Jesus deixa claro que é necessário nos mantermos firmes para atravessar o deserto, em que a gente precisa manter a fé e a confiança
e a certeza que nós estamos sendo abraçados, né, afagados todo o tempo que a gente estiver no meio do deserto. Então a gente precisa ser árvore forte e frondosa para aguentar qualquer ventania, né? E não caniço que vai balançar com qualquer brisa. Então, ao atualizarmos as tentações de Jesus como guia para o autoconhecimento, nós temos a oportunidade da regeneração. Ou seja, então, assim, nessa época da pandemia, agora na prática, eu escolho que eu não vou deixar de lado os meus compromissos, os meus princípios, e a minha bússola, ela vai estar continuar direcionada para o Evangelho, para os exemplos do Cristo e pelas determinações de Deus. O que eu preciso para isso? Então, eu preciso manter a disciplina para vencer as ambições do ego e fortalecendo os nossos propósitos, né? Manter a fé para seguir no caminho do Cristo, confiantes com a presença divina em nosso favor, que vai nos proteger e nos orientar, e garantir o progresso em direção à perfeição e à felicidade, que um dia a gente vai conseguir chegar lá, né? E também manter o amor que lembra que todos nós somos irmãos e ocupamos os mesmos lugares nos planos divinos, protegendo-nos então das fantasias do ego que costuma se iludir com as sensações. Então, é essa questão importante, né? E não ficar discutindo se eu uso máscara ou se eu não uso máscara, se eu saio de casa ou se eu não saio de casa. Então, aqui, para a gente resumir, já vamos fechando. João, ele vive no deserto porque os males do deserto não vivem dentro dele. Ele consegue sobreviver às diferenças de temperatura, a areia soprada pelo vento no rosto. Ele consegue sobreviver a isso. Isso não afeta ele, isso não tira ele do prumo, isso não deixa ele maluco. Ele sabe, ele se adapta. Isso é uma coisa que é muito interessante. Uma das características mais importantes do ser humano é a adaptabilidade. Se a gente quiser, se a gente convencer o nosso cérebro que é possível adaptar, que é possível, a gente consegue. O primeiro de tudo é o cérebro. A Sheila pode falar melhor que com relação à corrida a gente tem isso, né? A gente chega num ponto da corrida que tu acha que tu não consegue mais, que tu acha que a perna não vai aguentar, que tu acha que a respiração não vai aguentar. Mas no momento em que tu tem um treinamento cerebral, mental, e tu consegue te convencer mentalmente que tu pode ir adiante, tu consegue ultrapassar essa barreira. Então é exatamente isso. Cris, se me permite, vai lá. Nós, nesse treinamento, e eu acho que serve, assim, para muitas coisas na vida, sabe? Quando a gente faz esse treinamento, assim, nos é dito que quando a gente chega ao cansaço, chega à exaustão, é porque o nosso corpo ainda tem capacidade para 20 a 30% mais. E isso numa prova, por exemplo, faz toda a diferença, né? Porque às vezes numa prova, sei lá, me ajuda aí, Marco, de 5 quilômetros, né? 20% representa quanto, né? E aí é aquele sprint final. E acho que isso a gente pode levar para a vida da gente, né? Que quando a gente acha que não vai mais dar conta de uma situação, de uma doença, de uma crise familiar, de uma dificuldade com os filhos, a gente vai na essência e, com certeza, a gente sempre tem aqueles 20% ou 30% a mais. Então, é bem interessante, né? E a resistência no deserto, ela também passa por isso, né? De condicionar a cabeça de que dá para ir um pouco mais. Desculpa te interromper. Não, ótimo, Sheila, porque é bem isso. Eu acho que é bem importante, eu acredito que é bem importante fazer essas conexões com o nosso dia a dia, né? Para a gente ver que não é simplesmente, entre aspas, uma pregação religiosa, que são coisas que estão dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso dia a dia. Então, tudo isso que tu falou também com relação a problemas familiares e crises e doenças, tudo isso pode e deve ser encarado como um deserto, é um desafio, né? Todos os desafios do nosso dia a dia são os nossos desertos que a gente vai ter que, de alguma maneira, atravessar. Então, os males do deserto não atingem, no caso, não atingem João, né, João Batista, como atingiriam a multidão. A multidão, ela é dispersa, ela é influenciável, ela vai escolher o caminho mais fácil para a resolução dos problemas. Então, facilmente a multidão, ela vai cair nessas tentações, né, ela vai se deixar levar por isso.
Então, João Batista, ele tem a responsabilidade, tem determinação, tem perseverança, retidão de caráter, e por isso, por todas essas características, ele foi escolhido para vir e abrir o caminho do Cristo, né? Então, a importância de tudo isso. Aí, trazendo a minha interpretação pessoal desse versículo, que diz: assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Então eu diria que Jesus iniciou seu testemunho sobre João Batista em frente à multidão, ressaltando que estes tinham comportamentos opostos e que é preciso manter-se firme nos propósitos evangélicos. Então, com isto, eu finalizo a minha apresentação de hoje. Estou com a garganta terminada e agradeço a todos. Muito bom, Cris. Bom, não come todas as bolachinhas, deixa um pouquinho pra gente aí. E lembrando que é para nós essa fala, né? Essa fala que estamos saindo da multidão e começando a atravessar o nosso deserto aí. Otávio, tu levantou a mão, pode falar primeiro aqui.